Olá, aqui é o professor Hélice de Andrade e esse vídeo faz parte de um artigo publicado no meu blog, o www.profhelison.com.br, em que o objetivo aqui vai ser explicar de que forma que a inflação pode afetar as nossas finanças pessoais. E esse artigo ele é composto de 3 partes. E a primeira delas, que explica o que é inflação, eu resolvi fazer um vídeo, que é esse aqui que você está assistindo, para ficar mais fácil de compreender esse conceito que para muitos ainda não é bem claro. E antes de oferecer um conceito técnico sobre o assunto, vamos falar aqui do que eu denominei de inflação pessoal. Para efeito de simplificação, eu poderia aqui ter colocado os itens que uma pessoa consome ao mês, todos discriminados item por item, como por exemplo, alimentação, eu poderia ter colocado os gastos que ela tem com arroz, com feijão, com carne, mas a tabela iria ficar muito complexa, com muitas linhas, então para efeito de simplicidade, a gente não vai perder aqui toda a generalização que eu vou propor nessa questão de inflação pessoal. Então, para a questão de simplicidade, eu fiz por itens, tá? E a gente vai entender bem o que significa essa tal da inflação pessoal, tá entre aspas, porque é um termo aqui que eu estou cunhando para esse vídeo, para a gente entender o que significa, então, a inflação no conceito mais técnico, macroeconômico da questão. Então, veja que uma pessoa, imagina que um indivíduo, ele gaste exatamente esses valores em alimentação, transporte, vestuário, saúde e lazer, tendo um gasto total aí de R$ 1.600 num dado mês, que eu estou chamando aqui de mês 1, tá ok? No mês seguinte, que nós estamos chamando de mês 2, essa pessoa anota novamente quanto ela gastou com cada um desses itens. Note que aqui a gente já precisa de uma simplificação, de uma metodologia, que é a seguinte. Para que eu possa comparar os dois gastos do mês 1 e do mês 2, veja que eu preciso comprar as mesmas coisas que eu comprei no mês passado e na mesma quantidade, senão não posso comparar uma coisa com outra. Veja, no artigo a gente até vai falar dessa questão de que nós podemos, à medida que um preço de um item sobe muito, nós podemos parar de eliminar o seu consumo, ou diminuí-lo, ou até substituir, né? Na verdade, a gente pode substituir ou eliminar, ou diminuir o consumo de certo bem. Mas aqui, para a gente entender esse conceito de inflação pessoal que eu falei aqui, eu preciso, para poder comprar um mês para o outro, que tanto na alimentação, ou como, por exemplo, no transporte, aqui, vamos falar que transporte eu gasto apenas com gasolina. Então, aqui significa X litros de gasolina gasto nesse primeiro mês. Então, para que eu possa comprar de um mês para o outro, eu tenho também que ter gasto o mesmo X de gasolina. Tá ok? Então, é o seguinte, então, tendo essa cesta, que a gente chama de cesta de bens e serviços, travada, definida, eu vejo essa mesma cesta de bens e serviços no próximo mês. Veja que alguns preços aumentaram, a alimentação aumentou, o transporte aumentou, o vestuário aumentou, a saúde, esse indivíduo continuou gastando a mesma coisa, e lazer teve aí um decréscimo, só para efeito de simplificação. Só que no agregado, o que a gente nota é que a pessoa está gastando mais, R$ 50 a mais de um mês para o outro. Vendo isso de forma percentual, veja que a alimentação subiu 5%, o transporte 3,3%, o vestuário 5%, saúde não teve alteração, e aqui no lazer a gente teve aí uma queda nos preços, tá ok? Só que o que a gente pode falar assim da inflação pessoal é a média ponderada. Esse 3,1, que significa sair de 1.600 para 1.650, ele já pondera todos esses preços. Você vê, se vocês fizerem uma média aritmética, né, só somar isso aqui não dá 3,1. Mas como eu estou calculando esse 3,1 com base no 1.600 no 1.650, a gente está captando aqui uma média ponderada, porque olha, a alimentação ele tem um maior percentual dos gastos, dos 1.600 que se gasta, 600 é com alimentação. Então, variações no preço da alimentação impactariam mais a cesta de consumo dessa pessoa do que saúde, por exemplo, que são só R$ 100. Tá ok? Então, veja que
esse 3,1 é uma medida aí do que eu estou chamando de inflação pessoal. É quanto, na média ponderada, os preços se elevaram de um mês para outro. Tá ok? Pois bem, e como que se faz isso na prática? É difícil que cada pessoa faça a sua própria inflação pessoal, principalmente porque ela teria que ficar anotando e vendo preços em vários, por exemplo, supermercados, né? Fazer várias contações para achar uma média daquele mercado próprio. E outra, nós não consumimos a mesma coisa todos os meses. Tá ok? No artigo a gente vai falar bastante sobre isso quando citar sobre as influências da inflação no orçamento doméstico. Mas, então, quem que faz isso para a gente? Empresas, instituições, tá? Que fazem essa mensuração desses índices. E o que esses índices captam, esses índices de inflação? Um aumento generalizado dos preços em algum setor. Tá ok? Então veja, o termo técnico para a inflação é o aumento generalizado dos preços, uma média. Na média as coisas estão subindo. Quando na média as coisas caem, a gente chama de deflação. Tá ok? Então a inflação seria um aumento generalizado nos preços. Não adianta ser apenas num item. Tem que ser de uma cesta de bens e serviços para que isso se configure num aumento de inflação, de um índice de inflação. Como eu bem disse, na prática isso é bem difícil de ser feito pessoalmente. Então algumas instituições fazem isso por nós. Né? As mais famosas aí são o IBGE, a FIPE e a FGV, que calculam índices, cestas, eles usam aquela metodologia, olha, eu vou medir para tal faixa de renda em determinadas regiões do país e a nossa cesta vai ser composta por tanto por cento de um produto, tanto por cento de outro produto, tantos por cento de um serviço e vai medindo, né, periodicamente os preços dessa cesta que eles estão querendo medir e vão divulgando para nós esses índices. Alguns índices que nós temos aí bastante divulgados e bastante conhecidos são, por exemplo, o IPCA, ele mede questões relacionadas à alimentação, educação, habitação, saúde e mais um monte de coisas. O INPC, que é muito parecido com o IPCA com relação à cesta de produtos, só que ela foca mais para pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Então, itens, por exemplo, como arroz, feijão, né, necessidades mais básicas, têm um peso maior nesse INPC. O IGP, né, que é uma média de alguns itens do atacado, dos consumidores, da construção civil. Então, veja que o IGP ele é uma média de 3 outros índices, tá? Para a gente ter uma média das médias, tá ok? E o INCC, por exemplo, ele mede o índice de construções habitacionais, o preço do cimento e da mão de obra para você construir uma casa. Então ele cria essa cesta e vê os índices, no geral, como está a construção civil, como está indo ao longo do tempo. Então, o que a gente pode ter de consideração final é o seguinte. Os índices de inflação que hoje temos disponíveis, tem vários índices, não só esses que eu mostrei. No artigo eu vou dar aí links para que vocês possam verificar qual é a metodologia de cada índice. Então, eles têm uma maneira própria de fazer seus cálculos. Né? Então, por exemplo, olha, vou pegar até 5 salários mínimos. Pessoas de até 5 salários mínimos, na média, consomem tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de carne, tanto de produto de limpeza, tanto de remédios. Fazem uma cesta de consumo padrão e periodicamente, em um mês, 15 em 15 dias, não importa a periodicidade, periodicamente eles vão medindo o preço dessa cesta e vendo se o preço disso que eles estão medindo está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Então tem que ser um aumento na média, generalizado. Esse é o próprio conceito de inflação e nós temos que saber aí em cada situação qual índice fica mais interessante de ser analisado. Se você vai fazer, as pessoas têm financiamento de casa própria, na planta tal, eles são corrigidos muitas vezes pelo INCC, o Índice de Construção Civil, porque faz bastante sentido para aquela situação. Se você for pensar num índice que você possa medir o quanto o seu salário está perdendo de valor ao longo do tempo, talvez o índice de construção civil não seja o mais adequado, e talvez algum índice ligado a cestas, a preços ligados ao consumo
né, das pessoas seja mais indicado. E como qualquer índice, não só de inflação, mas qualquer índice dentro da economia, todos eles têm algumas suas limitações e suas aplicações, tá ok? Por terem metodologias que, por exemplo, dizem respeito a uma determinada faixa de renda, por eles não pegarem preços de todo o Brasil, eles pegam, por exemplo, algumas capitais ou um estado específico, eles têm a limitação de talvez não refletirem o aumento de preço que você percebe no seu dia a dia. Tá? Mas eles têm as suas vantagens de ser uma boa referência sobre esse aumento generalizado de preços na economia. Né? Quando a gente vê, olha, o índice da FIPE, da FGV ou do IBGE e tal, de inflação aumentou. Isso nos dá uma visão de como está indo a economia em relação aos preços médios das coisas que geralmente a gente compra, tá ok? Portanto, esse vídeo teve como objetivo dar uma noção bastante simples, bastante intuitiva do que é inflação, de como ela é medida e que os índices, na verdade, eles acabam refletindo o que a metodologia que os baseia se refere, tá ok? Portanto, continue lendo esse artigo e veja como a inflação pode afetar suas finanças pessoais, tanto na questão de fazer o orçamento doméstico, né, do que você consome, como para a questão de investimentos. É isso aí, boa sorte, suas finanças e vida pessoal.